Sejam muito bem-vindos ao Fé.com. E hoje a gente vai falar sobre esquecendo do primeiro amor. Bem, queridos, para a gente começar a falar desse tema, a gente tem que definir o que seria esse primeiro amor, né? O que é o primeiro amor, né? Lembrei de quando você se apaixonou pela pessoa amada que está ao seu lado hoje. Se você não tem, lembra daqui já uma vez esse amor. Que dia você amou, né? Se você não teve ninguém que você amou, você vai aprender um dia. Pode ser. Você chegava, você admirava, você tinha vontade de estar junto, você cuidava em agradar. Eu acho que se caracteriza um pouco, assim, se assemelha um pouco sobre o que é o primeiro amor que a Bíblia nos define. E quantas vezes nós deixamos de lado o primeiro amor, né? Minoca, onde é que, na verdade, aonde é que a gente perde aquele primeiro amor? Quando a gente perde o primeiro amor? A gente perde o primeiro amor quando a gente esquece dos detalhes, quando a gente se esquece da essência, né? Sim, muitas vezes a gente está na casa de Deus e vai se esquecendo de pequenos detalhes que nos aproximaram da presença de Deus. E esses detalhes fazem toda uma diferença, porque com o passar do tempo, os detalhes que vão sumindo vão colocando pedras no relacionamento. Os defeitos vão crescendo na frente das qualidades. E uma pessoa que começa a só enxergar o defeito, ela para de admirar. E quando o momento que você para de admirar, é a hora que o seu coração se esfria. É verdade. Né? Uma das coisas que eu acho que distancia muito a gente de Deus é quando a pessoa, vou jogar para o relacionamento, é quando a pessoa para de satisfazer o que você gostaria que ela fizesse. Tipo assim, aquele encanto todo que você jogou em cima da pessoa sumiu. Ela parou de dar presentes, ela parou de abrir a porta do carro, de dar falar que ama. São pequenos detalhes que você simplesmente jogou como se fosse obrigações. Acontece naturalmente, não é uma forçação de barra, mas a gente queria que fosse sempre. Aqueles pequenos hábitos, eles vão acabando com o relacionamento porque você institui eles como regras. E essas regras, elas não vão ser cumpridas porque não é regra, né? O amor, que ele é espontâneo, ele acontece, ele surge naturalmente, né? É verdade. Tem a história da Bíblia do filho pródigo, né? Que ele pediu o dinheiro ao pai, a herança antecipada, porque ele queria ir curtir a vida e tal, e gastou toda a sua herança, até que ele chegou a um ponto da vida dele em que ele teve que comer a lavagem junto aos porcos, porque ele não tinha nem onde se alimentar. E aí ele lembrou: poxa, o meu pai, eu tinha tudo, né, na casa do meu pai, eu vou voltar, mesmo sendo como um escravo, mas eu preferia estar lá, a estar aqui onde eu estou. Quantas vezes nós não chegamos a esse ponto de comer lavagem, mas como a Mila falou, nós desviamos do caminho. Às vezes Deus tem um caminho aqui, você faz assim aquela curva e você acha que é uma pequena curvinha, mas só que à medida que você vai andando, a distância vai ficando cada vez maior daquela reta que era aqui. E aí quando você menos percebe, você está com o coração completamente frio e distante por causa daquela pequena curvinha que você praticou lá no passado. E hoje Deus te chama a voltar ao primeiro amor, e estabelecer esse relacionamento. É porque também, assim, uma das coisas que também distancia relacionamentos são conflitos. A gente acha que porque a gente vai estar próximo de Deus e Deus é amor, aquela coisa toda, não vão haver conflitos, né? Na verdade, Deus, ele permite que os conflitos se manifestem para que você seja curado, né? E o conflito é o quê? Isso que você está fazendo está errado, meu filho. Esse caminho que você está pegando não está fácil. E claro que a gente, como servo de Deus, sabe melhor que ninguém que servir a Deus é descobrir que você precisa ser transformado todos os dias. E dói ser transformado. Então a dor de uma transformação nos afasta de Deus, porque Deus vai confrontar você. Existe um conceito muito grande na sociedade de que Deus aceita você como está, mas não vai permitir que você fique do jeito que você está. Porque se ele é um pai que te ama, ele vai tirar de você o que ele sabe que não convém, que não vai trazer bênção para a sua vida. Que vai te distanciar dele e vai impedir que as bênçãos dele cheguem, assim como a Mila estava falando. Então é muito importante, gente, que você saiba reconhecer que você tem se desviado do caminho. Que você saiba reconhecer que o seu coração está esfriando. Que você não ache que as coisas que te afastam de Deus são coisas normais. Eu quero contar um pouco da minha história, que eu já tive esse momento de me desviar do caminho, quando eu tinha mais ou menos, não vou falar a idade. Mas não me faça pecar. Não me faça pecar.
E nessa época eu deixei meu coração se esfriar, sabe? E por mais que eu ouvisse da palavra, o meu coração não entrava mais aquela palavra já não era vida na minha vida. E até que um dia eu estava lá em casa e o Senhor mandou um profeta lá em casa. De repente eu nem queria estar lá, minha mãe falou, ela vai vir aqui. Eu falei, não, eu vou sair. Ela falou, não, fica aqui que eu quero que ela ore por você. Minha mãe nem sabia que eu estava assim, tão fria. Eu achava que eu estava normal, eu tinha voltado de um intercâmbio na época. Então, para ela estava achando que era só simplesmente o momento que eu estava vivendo de volta. Mas meu coração estava gelado. Aí a profeta chegou lá em casa e durante a oração, ela parou lá, no meio da oração, virou para mim e falou assim, filha, você sabe que eu escolhi desde o ventre da minha mãe. Esse caminho que você tem seguido não é o caminho que eu desenho para a tua vida. Você tem feito isso. O que eu estava fazendo? Gente, descreveu a minha vida. Eu fiquei assim, sabe, de choque, assim, comecei a chorar horrores. E aí ela falou assim, hoje é o dia da tua volta. Arrependa-se e volte ao caminho. Eu lembro que na época a gente estava morando numa casa bem pequenininha, na casa da minha avó, porque a minha outra casa estava sendo construída. Não tinha lugar para eu chorar, porque eu não tinha um quarto. Eu dormia na sala com a minha irmã. Não, eu dormia no quarto com a minha irmã, mas era um quarto dividido. E ela estava lá. Eu fui para dentro do banheiro. Eu sentei, tampei a tampa do vaso, sentei em cima. Chorei, me arrependi. Falei, pai, verdadeiramente o Senhor me ama, porque o Senhor me chamou ali naquele lugar e se preocupou em falar que me ama. E eu te amo também, mas eu quero voltar ao primeiro amor. E a partir daquele dia, gente, nunca mais, sabe? Eu percebi o cuidado do Senhor na minha vida. Então hoje talvez você seja assim, esteja como eu, com o coração gelado, sabe? Às vezes meio desacreditada de tudo. Vale a pena servir a esse Deus, sabe? Essas festas, esses caminhos que você tem seguido, são caminhos de felicidades passageiras demais. A alegria que o Senhor te garante, te proporciona, é uma alegria constante, é paz. E o que mais falta no mundo se não paz, né? Esse negócio que a Mariana falou de estar distante de Deus é muito engraçado, porque às vezes nós somos servos de Deus, a gente segue a palavra, aquela coisa, e não percebemos que estamos distantes de Deus. A gente, também já aconteceu isso comigo, de eu me afastar um pouco. Chegou um momento até de eu questionar as coisas de Deus relacionado à terra, assim, tipo, nossa Senhor, mas por que isso é contra? Por que isso? Comecei a achar várias justificativas que na verdade estavam mais me desviando do caminho de Deus que me aproximando. Então, assim, queridos, o primeiro diagnóstico de que você está longe da presença de Deus é quando você começa a trocar as verdades de Deus pelas verdades do mundo. Quando você começa a trazer as coisas do mundo para dentro da sua vida e as coisas começam a ficar mais aceitáveis. Ah, mas eu tenho que cuidar, porque a palavra do Senhor fala que nos últimos dias a gente vai trocar as verdades de Deus pelas verdades do mundo. Isso, então muito cuidado. Às vezes você está olhando e falando, que idiotice, que besteira, eu não estou desviado. Não é questão de estar desviado, não é uma vergonha você desviar o caminho, uma vergonha é você abandonar Deus. Desviar o caminho acontece, nós somos falhos, mas a questão é o que você faz quando você percebe que você está distante do seu Deus. Qual o posicionamento que você vai tomar? Você vai ficar aí parado olhando pra gente aí falando essas gurias são doidas? Não tô falando nada com nada? Ou você vai pegar e deixar seu orgulho de lado e falar assim, eu realmente reconheço que eu estou distante dos seus caminhos, mesmo sendo um servo de Deus, ou já deixei de ser um servo de Deus por causa de um problema algum dia e hoje eu quero retornar. Deus está te dando a oportunidade hoje de reconhecer o seu erro, de retornar para a casa do Pai, assim como foi aquele filho pródigo, ele retornar em festa, em louvor, receber uma roupa nova, um anel no dedo e ser glorificado. Da forma que Deus quer que você seja e não ser humilhado da forma como você está sendo. É verdade. Que hoje você saiba que o Senhor te ama acima de todas as coisas. Desde o ventre de sua mãe Ele te escolheu. E você é uma preciosidade da mão do Senhor. Não deixe que ninguém engane a sua vida. Você vale muito para Deus. Muito Amém. mesmo. Amém, gente? É isso aí, gente. Curte o canal, compartilha essa mensagem. Fique com Deus. Beijinho. Tchau.